Você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho e depois começar a falar da biografia da Santa Isabel de Portugal? Tá bom. Pessoal, então, boa tarde. Bruno Antunes de Cerqueira. Eu sou historiador, advogado, genealogista também, de origem, né, de formação. Sou indigenista da FUNAI, aqui em Brasília. E estudo aí, tenho esses estudos dinásticos, né, há mais de, sei lá, eu tenho 42, acho que eu tinha 15 ou menos do que isso. Mas vamos lá, vamos falar aqui de Dona Isabel, Rainha de Portugal, né? Que na verdade é uma santa da Igreja Católica. Acabei de ver aqui uma coisa interessantíssima, que mesmo a canonização dela sendo tão tardia, né, século XVII já, finalização do 16 para o 17, ela é venerada pelos anglicanos, uma coisa muito interessante, eu não sabia disso. Mas os anglicanos têm esse costume muito positivo, né, de venerar santos e até de, entre aspas, canonizar pessoas que não estão com o próprio Martin Luther King, né, que não são canonizados, porque não são do panteão, digamos assim, nem do catolicismo, nem de algumas, até porque o protestantismo não pratica, né, a canonização, mas a igreja anglicana tem esse particular, né? Bom, deixa eu colocar a aguinha aqui. A gente vai falar da muito querida, muito estimada Rainha Santa, né? Como se fala em português de Portugal, a Rainha Santa. Eles falam... Quando eles dizem Rainha Santa, já se sabe que é Santa Isabel, Rainha de Portugal. Ela era uma princesa aragonesa, ela era infanta de Aragão. E não se sabe ao certo, várias coisas estão envoltas em brumas, né, na vida da Rainha Santa Isabel. Ela era infanta de Aragão, naturalmente, nasceu, o avô ainda era o rei, mas ela, na verdade, não se sabe se ela nasceu em Saragoça ou em Barcelona. Porque as cortes medievais, a gente sabe... tá dando boa tarde aqui minha querida prima, historiadora Érica Cerqueira. Muito bem. Muitos beijos para ela. Então, a princesinha, né, a infanta Dona Isabel de Aragão, nasceu por volta, a gente é mais ou menos isso, deixa eu só botar aqui para vocês. Esses dados, né, ela nasceu por volta de 1270, 71, 72, tá? E aí, bom, professora Tereza Malatian, boa tarde, obrigado pela honrosa presença, amiga querida. Então, bom, ela é muito interessante a história que a gente vai contar aqui, bem coisas medievais, para entender um pouquinho da história de Portugal e da Península Ibérica, né? Santa Isabel é uma infanta aragonesa, filha de que depois vai ser rei de Aragão, né, Dom Pedro III, mas filha também de uma princesa da Sicília, que foi a rainha da Sicília em seu próprio direito. Na Idade Média, as mulheres em vários reinos e senhorios feudais herdavam, não é, os reinos, não é? Por isso que se foi inserindo na monarquia gálica, né, franco-gálica, a monarquia que vai ser a francesa do futuro, essa exógena lei sálica de sucessão, para impedir as mulheres de herdarem e, com isso, a mudança das dinastias. Então, ela vem de várias linhagens, né? A Rainha Santa Isabel, várias linhagens, em que as mulheres tiveram muito poder e que foram as grandes mediadoras. A mãe dela é bem-aventurada da igreja, né? Constança da Sicília, e ela é sobrinha neta de ninguém menos que Santa Isabel da Hungria. A avó da infantinha Dona Isabel de Aragão era uma meia-irmã da princesa Isabel da Hungria, dinastia Árpád dos húngaros, né? Convertia, que era a Hungria teve um processo de conversão relativamente violento, como, aliás, as conversões ao cristianismo muitas vezes foram processos violentos, mas que tem na figura de Santo Estevão uma espécie de fundador, o fundador da Hungria Católica, que tem a coroa, né, dele, legendária, que deu a eles, os sucessores de Santo Estevão, rei da Hungria, um caráter apostólico, né? O rei da Hungria, ele é rei apostólico da Hungria. O que significa isso? Significa que ele, sem ser bispo, ele tem poderes apostólicos, né?
Então, isso significa dizer que ele, o rei húngaro, que isso chegou até 1918, 19, com a deposição do último rei, que é o bem-aventurado Carlos da Áustria e da Hungria e da Boêmia, que provavelmente vai ser canonizado pelo Papa em Roma. O rei, portanto, da Hungria, ele era como se ele fosse, entre muitas aspas, isso que eu vou dizer, claro, uma espécie de papa na Hungria, né? Ele era o senhor absoluto do catolicismo húngaro, não é? E, como a gente sabe, os Habsburg, depois, no século 17, 18, eles vão se tornar 16, 17, 18, eles vão se tornar senhores absolutos da Hungria. Então, eles vão ganhar essa sucessão apostólica, entre aspas, que não é uma sucessão verdadeira, eles não são bispos sagrados, né? É mais ou menos, a gente brinca como um abade territorial, que no direito canônico se fala, ele é ordinário de um local, ou seja, ele é o chefe titular de um local, né, da abadia, e ele é como se fosse um bispo. Mas aí se brinca no direito canônico, ele é sem caráter episcopal, então ele é um ordinário sem caráter, né? Porque ele tem a jurisdição, mas ele não é bispo. Mas isso é uma brincadeira, né, de direito canônico. Bom, voltando à nossa querida infanta Dona Isabel de Aragão, em catalão, seu nome seria Elisabeth d'Aragó, né? O que é interessante é isso, a coisa dos nomes, né? Por que ela se chama Isabel? Por óbvio, por causa da tia-avó. Porque Isabel, eu já expliquei aqui para vocês em outra live, que foi sobre Santa Isabel da Rússia, agora é Santa Isabel de Portugal, depois vai ter Santa Isabel da Hungria. O nome tem uma etimologia muito, muito bonita, que é a mulher que existe para se consagrar a Deus, a mulher que existe para louvar a Deus, a mulher que existe para servir aos homens em nome de Deus. Isso impregna, não é, essa princesa, que vai ser a rainha de Portugal, e impregna todas as que, de algum modo, não é, recebem esse nome e sabem o significado, que são todas, né? Isso inclui a rainha Elizabeth, atual do Reino Unido da Grã-Bretanha, que é uma senhora, é chefe da igreja anglicana, claro, mas é uma senhora, enfim, ultra-cristã, né? E, bom, então essa princesa nasce lá, não já disse, Saragoça ou Barcelona, a gente não tem uma certificação, se chegou a uma conclusão. O que se sabe é que nessas cortes itinerantes medievais, que eram muitas, né, ela teve a infância em Barcelona. Muito criança, com 7 anos de idade, já se fazia o início das tratativas diplomáticas para o matrimônio. Então, ela é prometida ao primo Dom Dinis de Portugal, que era o herdeiro. Primo não era primo tão próximo, não. Eles não eram primos tão próximos, não. Os filhos é que vão se casar depois, porque as coroas de Leão, Castela, Aragão e Portugal, para, né, justamente refrear os ímpetos belicosos desses monarcas, né, e desses príncipes, eles vão sempre fazendo tratados diplomáticos por intermédio das uniões dinásticas. Então, no futuro, o filho e a filha dela vão se casar com os primos, mas ela e o marido não eram primos num grau tão próximo. Como eu disse, ela era neta de uma princesa da Hungria, cuja irmã foi essa duquesa da Turíngia, que foi a primeira santa franciscana penitente, Santa Isabel da Hungria, viúva, não é? E aí tem muito a ver a relação dessa tia-avó que a pequena Isabel de Aragão não conheceu, só de nome, né? e de veneração na família, porque depois, no futuro, vai se atribuir a Santa Isabel de Portugal o mesmo milagre que se atribui a Santa Isabel da Hungria. A gente vai falar aí de hagiografia, que é esse estudo, não é? Da escrita da vida de um santo do ponto de vista eclesiástico, não é? Mas que não é historiográfico, não é? O que é hagiográfico não é historiográfico, são coisas diferentes, ok? E, bom, então, com 7 aninhos, ela é prometida. Assim, eu devo falar que ela é bisneta de Frederico II, do Sacro Império, que, por sua vez, é o neto do Barba Roxa, ou Barba Ruiva, que, na verdade, esse Frederico II, a mãe é Hohenstaufen, né? A casa que deu muita glória ao Sacro Império Romano Germânico, e esse bisavô dela
que reinou também, né, na Sicília e tal, ele foi muito reconhecido como um grande legislador, um grande monarca sábio, não é, da história, o iniciador de uma codificação legal, não é, para o Império, que é uma coisa muito... Os povos germânicos, mesmo os itálicos, têm em boa memória o Frederico II, que é Federico, né, nas línguas itálicas, e Friedrich nas germânicas. Bom, e aí se diz, já na geografia, sempre vai misturar um pouco historiografia com a geografia, no caso da nossa pseudobiografada aqui, que ela nasceu envolta numa placenta diferenciada, que era uma película. Ela nasceu um bebezinho mirradinho e envolta numa película. E que isso já foi considerado um presságio, né, pelos que viram e conviveram lá na corte aragonesa, da santidade ou da conexão com o divino que ela teria no futuro. Mas isso também é parte, volto a dizer, da geografia. A gente não sabe. Como onde há fumaça há fogo, é muito provável que esse tipo de coisa tenha ocorrido mesmo e que ela tenha nascido talvez um pouco prematura e envolta numa película mesmo de alguma coisa estranha, né? Muito bem. Ela, então, vai aos 7 anos ser prometida para o Dom Dinis, e quando ela tinha entre 11 e 13, uma idade também incerta, ela vai se casar por procuração. 3 enviados, 3, entre aspas, diplomatas, né, portugueses vão chegar na corte de Aragão e ela vai se casar por procuração. Muito curioso, o contrato nupcial, Dom Dinis manda redigir, ao invés de ser em latim, né? Em primeira vez na história portuguesa, Dom Dinis é o 6º rei de Portugal, a gente vai falar muito dele aqui, ele manda redigir lá no idioma, ele é um nativista, né? Então, o galaico português estava em processamento de criação desse português que a gente fala, não o atual, naturalmente, mas o quinhentista, o seiscentista. E ele, então, é um grande... eu vou falar dele aqui. Dom Dinis é o rei trovador e o rei lavrador. É um rei sem o qual você não entende a história de Portugal. E, portanto, você não entende a pré-história do Brasil. A história do Brasil pré-histórica, digamos assim, a pré-história do Brasil é a história dos povos ameríndios, que estavam aqui, né, no território, é a história dos povos africanos que vão ser trazidos em diáspora pela escravização, e é a história de Portugal na Europa, esse pequeno país que formou um grande império mundial, né? O 6º rei da Casa de Borgonha é Dom Dinis, portanto, ele é um príncipe capetinjo, absolutamente ligado à corte de origem, de família, absolutamente ligado aos capetinjos. O pai de Dom Dinis, chegou a viver com o seu primo-irmão São Luís de França, né? Então todos aí são parentes. Portanto, Dom Dinis é um primo-sobrinho de São Luís de França, sobrinho-neto da bem-aventurada Blanca de Castilha, né? Branca de Castela. Então, Dom Dinis foi criado com muito letramento, enquanto a gente sabe que reis medievais, vários eram semi-analfabetos, né? Muitos. Ele foi criado com muito letramento e ele será um grande poeta do seu tempo, um trovador, como diz a história, e um lavrador. Isso a gente vai explicar aqui o porquê. Rei lavrador, né? Bom, eles se casam, ela chega em 1281 em Trancoso, casa por procuração, né? Perdão, por procuração, e dura anos até isso se concretizar. Ela é enviada e o rei a recebe em Trancoso, até porque ela era uma criança, né? Em 1281 ela casou, tinha entre 11 e 12 anos por aí. Na Capela de Santa Ágata, no Palácio Real de Barcelona, é onde se casa. E aí espera um tempo até ter uma estabilização e vai para Portugal. E aí ela recebe como dotes no contrato nupcial uma quantidade de castelos e senhorios em Portugal, que, na verdade, com o tempo, ela só vai poder usar alguns, né? Porque isso era muito comum, né? Nos tratados, nos contratos nupciais, o dote
da princesa, da moça, em contrapartida, senhorios também, para que ela tivesse um bom estado, né, como se falava. E ela, dessa quantidade, né, ela recebe Abrantes, Óbidos, Alenquer, Porto de Mós, os castelos Vila Viçosa, Monforte, Sintra, Orém, Feria, Gaia, Lamoso, enfim, tudo isso que ela vai ganhar, de fato, o reinado de Dom Dinis, como, aliás, os reinados todos desse fazimento de Portugal, era de tanta guerra, era de tanta belicosidade, beligerância, né, que pouco ela vai usar disso tudo. Mas, de qualquer maneira, ela recebeu e foi senhora, né, desses castelos também, ok? Bom, ela é entregue, não é? Entrou em Portugal por Bragança, a cidade de Bragança, que depois vai ser tão importante, né, que vai dar a Casa Ducal, que vai ser a última dinastia de Portugal. E a entrega em Trancoso ocorre em 26 de junho de 1282. Então, ela é uma menina, adolescente, ele é em torno de 5 anos mais velho que ela, mas eles vão se gostar, eles vão se conhecer, vão se enamorar. Ele é um rei que em português castiço se fala amorudo. Amorudo significa que ele era um amante, assim, inveterado. Ele vai ter uma opção de amante, né? Uma opção de senhoras, ele vai frequentar, mas ele é um rei no início do casamento amoroso com a rainha senhora Dona Isabel, infanta de Aragão. Eles vão ter só 2 filhos, justamente porque provavelmente, e aí isso não é narrado direito na história, na historiografia, ela talvez não conseguisse mais, né, engravidar. Que é a Dona Constança, que é o nome da avó, que vai ser rainha de Castela pelo casamento, e o Dom Afonso IV, rei de Portugal, que vai continuar a Casa de Borgonha. O que se passa é que o rei Dom Dinis, desde o início do reinado, tem problemas sucessórios. Ele tem um irmão, como ele nasceu num interregno, digamos assim, entre a legitimação do casamento do pai dele pelo Papa em Roma e enfim, a legitimação no processo, a Idade Média ela é cheia do que a gente chama de bastardia, né? Exatamente por quê? Porque esses povos germânicos, esses povos que a gente chama de bárbaros, no sentido latino, no sentido grego, eles eram poligâmicos, né? Então, assim, o costume monogâmico, né, o imperativo categórico da monogamia para príncipes, governantes, senhores territoriais, não era uma coisa assim tranquila. Então, convivia-se com a poligamia, que, contudo, a igreja não podia admitir, né, pelo sacramento matrimonial. Então, a igreja os clérigos faziam vista grossa e as amantes, né, que os homens tinham, às mulheres não era dado ter amantes homens, claro, né, a gente sabe disso, mas os homens tinham várias mulheres, né, tinham vários encontros. E como esse rei, Dom Dinis, vai ser o rei trovador, o rei poeta, o rei amorudo, como se falava, ele teve uma opção de amante, uma opção de filho bastardo, né? Pelo menos uns 9, parece. Bom, eles dois vão ter os 2 filhos. A infanta Dona Constança, o infante Dom Afonso, que depois será príncipe, depois será rei. A rainha Dona Isabel, ela era uma senhora muito piedosa, que desde criança ela já via, né, esses sentidos de piedade da mãe, da história da avó, da tia-avó, da bisavó. Olha, eu esqueci de comentar que ela era uma sobrinha bisneta de Santa Edviges, essa santa que até hoje a gente reza quando a gente está endividado, ainda mais hoje em dia que a gente está muito endividado, né? Está todo mundo endividado. Então, ela é sobrinha bisneta de Santa Edviges, duquesa da Silésia. Então, a vida dessas senhoras era, em grande medida, uma vida de predicações, uma vida de orações, né? E uma vida de mediação de conflitos, né? Elas existiam para isso, porque os homens dessas dinastias, eles brigavam entre eles, o pai com o filho, o tio com o sobrinho, o primo-irmão com o primo-irmão. Eles brigavam o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, elas tinham que mediar os conflitos, né? E acabava que elas, obviamente, os panos quentes que elas colocavam eram sempre em nome da religião.
católica, cristã católica, naturalmente. Não existia também, né, nesse tempo, tinha lá o cisma com os gregos, mas não tinha protestantismo, então todo mundo era católico, né? E os gregos também se consideram eles os carregadores da ortodoxia, daí o nome ortodoxo. Bom, sem entrar nisso, o que se passa é que ela ficou muito impressionada quando ela era criança com a morte do rei-avô dela no Poblet, né, lá na cidade de Poblet, né, que é Catalunha, que é aquele povo hoje em dia que é tão separatista, né? Ela era de lá, dessa região, ele, o rei-avô, e ela ficou muito impressionada, teria visto a decomposição do cadáver, mas também a veneração popular, enfim, isso a marcou muito. Muito piedosa, muito cristã desde criança. De fato, se diz, aí também volto a dizer, a geografia a gente não sabe até que ponto, mas provavelmente tinha muito disso, que ela, desde criança, ela tentava pegar dinheiro, né, conseguir dinheiro sempre, para dar esmola, que é uma marca, né, uma marca de Santa Isabel de Portugal, de Santa Isabel da Hungria, de Santa Edvige. Por isso elas são representadas iconograficamente com coroa e com cofrinho, né? Igreja, convento que elas ergueram também, mas o cofrinho é porque elas pegavam dinheiro, né, e para distribuir para os pobres, né? Que é uma coisa que São Luís, rei de França, a rainha Blanche, né, Branca, enfim, tia, avó de Dom Dinis, todos são marcados por essa história, que é transformar dinheiro, moeda de ouro, em esmola, em dar moeda para os pobres, e com isso ela ganhava a veneração dos pobres, né? Desde muito criança, desde adolescente. Em Portugal não foi diferente, ela se casou e pôde ter as rendas de alguns desses senhorios, e com essas rendas ela transformava tudo em esmola para os pobres. E aí o que acontece? Ela convivia bem com essa história do marido ter uma opção de amante, né? Ela deixava os bastardos reais conviver com ela no paço, né, nos palácios. Então e outra coisa, o filho dela também vai ter desavença. Era tudo assim, era uma sucessão. A gente chama isso em psicanálise de repetição, né? Um termo até que parece singelo, mas que na verdade não é, né? É repetição mesmo dos dramas, né? Dos dramas familiares, né? Das agruras, né? Dos atavismos familiares. E aí ela, Santa Isabel, ela vai aceitar essa porção de bastardo aí e ela vai impedir guerra entre bastardo do marido e o filho. Vai impedir guerra do marido dela com o primogênito, filho dela, Dom Afonso. No futuro, no fim da vida, coitada, a vida dela foi isso, ela vai tentar impedir a guerra do filho dela com o neto dela, que era o rei de Castela, porque entraram em guerra também. Era tudo guerra, disputa de senhorio, disputa vaidosa, disputa dessa afirmação da masculinidade, né, que estava intimamente ligada ao senhorio e à guerra, à espada, né? Então, era o papel que a ela cabia nessa história de repetições, né? Assim como tinha cabido a mãe, a avó, bisavó, as tias, blá, blá, blá. Muito bem. E aí, bom, na vida intensa de caridade, por ela teria sido uma religiosa, teria tomado o hábito, mas era rainha, não é? Não podia fazê-lo. E aí o que ela fez? É uma história recorrente nas realezas, muitas princesas e senhoras, rainhas e duquesas soberanas quiseram ser conventuais, né? Quiseram entrar numa regra de ordem monástica, mas elas eram impedidas pelos seus pais por causa do casamento. O casamento, entrou aqui a professora Goretti, do Instituto Histórico do Maranhão, muito querida, um prazer estar aqui falando. Elas eram impedidas por causa da lei matrimonial, né? Elas tinham que casar para procriar, né? E com isso manter e crescer as dinastias soberanas, né? Não foi diferente com ela. E aí ela recolhe-se no Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, que ela tinha fundado. E aí eu vou falar, antes de eu falar das obras de caridade dela, falar da obra do marido. Por que esse casal, o casal Dom Dinis e Dona Isabel,
são fulcrais na pré-história do Brasil, que é a história de Portugal. Porque o rei Dom Dinis, sexto rei da Casa de Borgonha, o reinado dele foi tão fecundo na história de Portugal, que para que vocês tenham ideia, a epopeia marítima dos portugueses, dois séculos depois, vai ter a ver com o reflorestamento que esse rei vai fazer, e que, claro, ganhou uma tonalidade epopeica, né, evidente, não é? Em Leiria, e que é dos pinheirais, né, de Leiria, famosos e tal. E que, na verdade, esse material, né, do reino da fauna, né, e da flora, da flora portuguesa, né, esse reflorestamento que ele propiciará, essa preocupação que ele terá com isso que, nos termos atuais, a gente chama de reforma agrária, reforma fundiária, né? Isso dará a Portugal, no século XV para o XVI, a primazia das navegações, porque é quando haverá madeira suficiente para produzir as caravelas, né? Então, o rei Dom Dinis, o que ele fez por Portugal, ele é o fundador da Universidade de Coimbra, como se sabe. Então, o que ele fez por Portugal é o que produzirá os frutos, não é? Inclusive, sobretudo, já para a segunda dinastia, mas que é a sucessão da primeira, assim como a terceira vai ser a sucessão da segunda, na expansão marítima portuguesa, né, lusitana, no século XVI, que dará aqui, né, no Brasil. Muito depois, naturalmente. Então, ele faz, o rei Dom Dinis, como eu falei, uma reforma fundiária no sentido de que o clero, não é? Ele, por um instituto jurídico medieval chamado Mão Morta, não é? Ele ficava se apossando cada vez mais das terras, né? Por doações e aquisições. Os mosteiros, os conventos, eles ficavam crescendo tanto que, no final, era como se mais de um terço de Portugal, daqui a pouco a metade de Portugal, pertencesse somente às ordens. Então, o Dom Dinis reorganiza isso tudo. E o que é fantástico disso? Uma coisa fascinante, né? As pessoas pensam que função social da propriedade privada, da propriedade rural, é uma coisa moderníssima, e não é, né? É uma coisa medieval. O rei Dom Dinis, ele obriga a que não haja vastas extensões territoriais sem cultivo. Então, não podia, se não tivesse gado e não tivesse o cultivo enfim, uma plantação, não é, para dar qualquer coisa, pereira, oliveira, dá os nomes das famílias, né? O pereiral, né? As oliveiras. Se não tivesse plantação, se não tivesse uso da terra, então a coroa, não é, poderia juridicamente requerer o uso dessa terra. Tudo isso é da administração dionisiana, né? Porque Dinis significa Dionísio, né? Esse nome grego pagão antigo. Mas é nome de santo católico, por isso ele tinha um nome. Então, o rei Dom Dinis, ele faz isso tudo, ele reorganiza, não é, as ordens militares. A gente sabe que os templários são extintos, não é, pela Santa Sé, e aí é o ensejo para criar a Ordem de Cristo. E a gente sabe que a colonização do Brasil, o descobrimento, que foi agora, semana passada, na verdade, é sinônimo para apossamento. Não descobriu-se nada, porque não é no sentido que nós damos, né, a isso hoje em dia. Mas o apossamento dessa terra é em nome da Ordem da Cruz de Cristo, da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é, que é chamada singelamente de Cruz de Cristo, não é, que é o símbolo, não é? Então, ele reorganiza isso tudo. Ele é o grande rei organizador da nacionalidade, do Estado nacional e territorial português, que o rei Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro, não é, borgonhês, havia fundado lá em 1139, depois teve todas aquelas batalhas, né, contra os castelhanos para afirmar a territorialidade portucalense, né, que ainda não era portuguesa, né, mas portucalense. Então, Dom Dinis é o rei, junto com a sua rainha, Dona Isabel, por isso são tão cultuados, por isso são tão lembrados pelos portugueses. Eles são reis, de fato, fazedores da nacionalidade.
E na personalidade de Dom Dinis, isso tem a ver com o próprio português, né? O idioma. Porque, na verdade, ele é o rei que vai ser poeta, né? Ele é considerado autor de pelo menos aí 130 poemas, né? Que o Camões não vai dar tanto valor porque não chegou a estudar, não é, o trovadorismo de Dom Dinis, não é? E então vai dar muito mais valor ao Dom Dinis, erguedor, né, do Estado territorial e fundador da Universidade de Coimbra, mas não vai falar tanto desses outros aspectos. Então é como se hoje a gente dissesse a política pública cultural... Estão falando que a imagem não está boa, é? Eu perguntei se a imagem estava boa porque tinha ficado pixelada, mas agora voltou ao normal. Agora está boa. Então, Dom Dinis, como eu disse, tem essa fulcralidade, não é, na história portuguesa, e a rainha, mulher dele, também. E aí é bem a formação do que será esse Estado brasileiro posterior, que é a união de igreja e Estado. Porque por mais que o padroado régio tenha garantido muitos conflitos entre o clero e a realeza, a verdade é que é uma coisa absolutamente híbrida, né? Não existe separação. De fato, os reis eles têm um caráter missionário, não é? E tudo se fará em nome dessa catequese católica, né? Dessa catequese cristã católica. Isso parece, hoje em dia, falar que a gente está fazendo apologia da colonização, mas isso é ridículo, né? A gente não está fazendo isso. A gente está contextualizando a origem, não é, dessa colonização que ensejará no futuro, aí, no século XIX. O Brasil é uma invenção do século XIX, não existia antes, né? O próprio gentílico brasileiro ensejará a formação do Estado Nacional, que agora, ano que vem, completa 200 anos, mas que, para nosso azar, não vai ter nenhuma grande, não é, nenhum grande marco, porque o Brasil, além de viver na pandemia, ele vive no pandemônio, né? Mas aí isso é uma outra história. Voltando para a nossa queridíssima rainha Dona Isabel, cujo nome se grafava com Y e Z, às vezes, mas que ela grafou em textos testamentários como Isabel, que a gente coloca ISABEL, ela já grafava assim também, né? E que podia em latim ficar Elizabeth com H, Elizabeth sem H, enfim, várias formas de grafar esse nome Isabel, ok? E aí ela vai seguindo a vida, casa lá a filha com o primo, né, com o herdeiro de Castela. Eu esqueci de comentar que o grande Afonso el Sábio, né, de Castilha, né, que a Fernanda deve conhecer muito, deve gostar muito desse personagem. Ele é o avô, bisavô, agora eu me lembro, de Dom Miguel, de Dom Dinis, Dom Miguel, de Dom Dinis, eu não sei se ele tem que olhar aqui, mas, enfim, também outra grande influência nessa corte portuguesa dos anos 1280, 1290 e 1300 e seguinte, né? E aí, bom, o que vai acontecer, a rainha Dona Isabel vai, como eu comentei, evitar, não é, essas tragédias familiares várias vezes. Às vezes ela conseguia, às vezes não, porque ela era ouvida pelo marido, pelos filhos, depois os netos, porque ela era uma senhora santa, né, a seu modo. Todo mundo é santo a seu modo, ninguém é uma coisa só, ninguém é igual, né? Todo mundo é diverso. Mas ela, às vezes, conseguiu evitar a guerra mesmo, né? Ou então, às vezes, ela conseguiu fazer a paz, né? Mas, às vezes, não, porque o filho, por exemplo, uma hora recebia, outra hora não recebia. Muito comum isso também na medievalidade, que é, como eu disse, essa afirmação do poderio, né, masculino e a chamada misoginia medieval, que é muito estudada por um grande scholar norte-americano chamado Howard Block. Eu fiz uma cadeira inteira disso na PUC do Rio. Aqui eu separei um livro para mostrar para vocês que Fernanda ia adorar, que é o Homens e Mulheres da Idade Média, sob a direção do grande medievalista professor Jacques Le Goff. Esse livro, a versão em português do Brasil, que é uma impressão da Estação Liberdade, ela tem senões, né? Porque na tradução
traduz uns nomes, não traduz os outros, fica uma confusão muito grande a versão dos prenomes. É preferível ou traduzir tudo, não é? Ou não traduzir nada, né? Ou então colocar entre parênteses o nome que significa aquilo, não é, no português atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma confusão tão grande, mas tão grande, que no final Castela, que é um nome que a gente corrente para nós, né? Fica Castilha várias vezes aqui. Então, é uma confusão essa coisa da tradução. Faltou nele uma revisão da tradução. Mas ele é um livro fantástico. E como diz o professor Jacques Legoff na introdução, ele é um livro de compreensão desses grandes personagens medievais para entendimento. Ele não é um livro que rechaça a escola dos análises, né? A École des Annales, da onde ele, Jacques Legoff, é um dos maiores porta-vozes, por tratar de grandes nomes. É o que ele explica na origem. Por quê? Por esses grandes nomes, né, você entende a mentalidade, a economia, a política, não é, da Idade Média, que já é, aliás, um nome, né? Enfim, Idade Média é um negócio que nenhum historiador sério também vai achar que existiu uma Idade Média, né? Imagina, 1000 anos de história, você achar que é uma idade, um negócio, uma coisa à parte, né? Então, isso a gente sabe muito bem que é uma fantasia convencionada, né, pela historiografia, assim como o termo renascimento também foi convencionado. Tudo isso são convenções historiográficas que servem para o estudo, mas que não esgotam nada, né? Não significam muita coisa. Ok. E separei para mostrar para vocês também o Vitorino Nemésio, que é uma obra de popularização de conhecimento histórico, mas que ainda está num tom muito hagiográfico, não é? Isabel de Aragão, Rainha Santa, que é um livro assim praticamente livreto, né? Década de 60, Portugal ainda vivendo, né, o salazarismo, não é? Então é aquela coisa bem conservadora, tradicional, ainda um português que para nós hoje em dia seria muito castiço e tal, mas muito interessante também. E uma outra coisa muito bonita, que é um livro de arte da imaginária religiosa em Minas Gerais, chamado Devoção e Arte, não sei se vocês vão conseguir ver. Nesse livro que mostra a imaginária nas Minas Gerais, não é? E que, portanto, mostra a prática, não é, da construção, da elaboração das igrejas e da produção das imagens dos santos, dos orágulos, dos padroeiros, de todo, entre aspas, o panteão católico, né? Então, o que você tem aqui, por óbvio, é o comentário erudito dos autores aqui desse livro, que mostra que Santa Isabel de Portugal, deixa eu achar a página que agora eu perdi, mas enquanto eu falo aqui, Santa Isabel de Portugal e Santa Isabel da Hungria, elas são imagens convergentes. O povo falava Santa Isabel e fazia uma imagem, como eu já comentei para vocês, elas são iconograficamente representadas de modo muito similar. O povo não sabia distinguir bem. Então, quando você tem nas Santas Casas de Misericórdia a imagem de Santa Isabel, pode ser tanto Santa Isabel de Portugal quanto Santa Isabel da Hungria. Não há diferença, porque é a sobrinha neta e a tia-avó, que o povo, na verdade, sabia que tinham tido uma vida meio similar, digamos assim, né? Agiograficamente, se fala das duas, e é isso que eu não comentei ainda, que elas teriam produzido um milagre, que elas também são representadas iconograficamente assim, que os maridos delas, né, imagina, isso não ocorreu, né, mas isso é parte da legenda áurea, digamos assim, né, é um termo, aliás, bem medieval, é um livro, né, dessas santas. Então, se diz que elas estavam dando esmola para uma comunidade pobre qualquer, e chegou o marido e repreendeu. Então, teria sido o Landgrave da Turíngia, né, o marido de Santa Isabel da Hungria, e o de Santa Isabel de Aragão, o rei Dom Dinis de Portugal. A mesma história. E aí elas esconderam as moedas de ouro, esconderam no ventre. E eles mandaram abrir o vestido, falar, abre aí o hábito aí. E aí, quando abre, se torna um buquê de rosas. Então, esse milagre é atribuído às duas. Então, elas também são representadas com as rosas que teriam, né, sido a transformação
das moedas de ouro que elas davam para os pobres. É uma história muito interessante e, portanto, elas são representadas dessa maneira na imaginária, né? Então, aqui ele diz, os autores dizem, uma outra santa representada, mas que já tem uma ligação forte com o reino luso, é Santa Isabel, rainha de Portugal, filha do rei Dom Pedro III de Aragão. Aqui eles não explicaram isso. Rainha exemplar e prudente, blá, blá, vai falando, Dom Diniz e tal. A sua iconografia, em alguns casos, é confundida com a de outra santa franciscana, Santa Isabel de Hungria, devido à semelhança entre os milagres. Mas não é isso. No livro Alegrias e Tristezas, que eu não estou com ele à mão, e que a Fernanda tem, né? Eu explico que o detalhe genealógico é desconhecido por esses autores aqui, né? No caso desse livro. Eles não sabem que é porque é tia-avó e sobrinha-neta, né? Enfim, voltando aqui à história, até para encerrar, né? Contar a história do fim da vida de Dona Isabel, não é, de Portugal, Infanta de Aragão. Então, o rei vai morrer, né? Dom Diniz morre em 1235. E aí o filho dela se torna o rei. Aí ela tem a oportunidade de entrar para o convento de vez, que ela já vivia a vida conventual mesmo. Só que ela não faz os votos. Por quê? Porque se ela fizesse, ela perdia, porque inclui o voto de pobreza, né? Aí ela perdia o direito do senhorio dos castelos. O rei filho dela rapidamente ia tirar isso da mãe. E aí ela não ia ter dinheiro para as obras de caridade, né? Então, ela não faz o voto perpétuo de pobreza, fica como uma espécie de abadesa e tal. O que é interessante, ela, como viúva, ela 2 vezes vai fazer a peregrinação de Santiago de Compostela, que tanto tem a ver, evidentemente, com ela, com a origem dela. E na última vez que ela vai velhinha, ela só vai com 2 damas. E a gente não tem como saber, volta à história da geografia, mas é muito provável que isso tenha ocorrido. Ela vai com 2 damas e a parte final ela faz toda a pé, sabe? Tereza está dizendo aqui que tem que sair. Tá ótimo, querida. Obrigado, prazer aí, uma honra a sua presença. Então, isso quer dizer, de fato, muito provavelmente isso ocorreu. Ela já velha, né? Porque ela morre com 60 e poucos anos, para nós hoje em dia equivaleria a 90 e tantos, ou mais até. E ela velha faz a peregrinação e vai a pé. Essas rainhas medievais, princesas que foram canonizadas ou que são bem-aventuradas, né? Legal a pergunta aqui do canal Retrovisor. Vamos responder, o querido Gabriel. Essas senhoras, elas de fato não era retórico, não é? O que elas praticavam não era teatral, digamos assim. Claro que tem, todos nós somos representantes, né, na vida, enfim, cotidiana. Michel de Certeau falou muito disso, era padre jesuíta, belga, grande historiador. Claro que todos nós temos um papel social, isso é ululante, todos nós representamos. Mas isso não era, de fato, quer dizer, havia nelas, de fato, e daí as canonizações, que, claro, também são atos políticos, né, da Santa Sé Apostólica, mas havia, de fato, uma vontade de intervir no mundo, de mudar o mundo, de transformar o mundo por intermédio da sua obra, que são as obras de misericórdia, né? Então, dito isso, a gente fala do fenecimento, ou seja, o fim da vida, né? Ela toma o hábito das Clarissas, não fazendo os votos, não é? Porque não podia, como eu expliquei, e aí ela vai viver ainda de viuvez 11 anos. Nessa viuvez, como eu falei, vai ter lá o problema do filho dela com o irmão, depois vai ter o problema do filho dela com o neto dela, rei de Castela. Tudo ela vai tentar intervir, tudo ela vai tentar resolver de modo católico, né? Cristão católico. E aí, o que acontece? Ela morre, né? Em Extremóis, de peste, né? De contaminação. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, uma peste. A gente está vivendo a mesma coisa que os nossos antepassados viveram várias vezes, né? E aí ela morre contaminada, né? Em 4 de julho de 1336. E aí ela deixa o testamento para ser sepultada. Oh, meu Deus, não está descendo aqui. Deixa o testamento para ser sepultada no mosteiro de Santa Clara a Velha.
Esse mosteiro hoje tem é Coimbra, né? Esse mosteiro tem a versão nova que vai ser construída pelos Bragança, né? Já quando vão ascender e tal. E o que é interessante? O processo de beatificação dela já entra em curso depois que ela morre. Mas demora, tudo demora na igreja, né? Tudo demora. E aí, a dinastia filipina vai ser responsável pela canonização de Santa Isabel de Aragão e de Portugal. Por motivos óbvios, né? Ela era rainha de Portugal, mas ela era espanhola, entre aspas, né? Ela era uma aragonesa. Então, vai ter todo um incentivo ao culto da Rainha Santa. O povo já chamava Rainha Santa. A veneração a ela já era popular muito forte. E aí, o que é mais recente, né? Teve uma escavação arqueológica, porque o Rio Mondego, em Portugal, lá em Coimbra, ele foi entrando para o Mosteiro Velho, por isso construiu o novo, para justamente resgatar os restos mortais da Rainha Santa e fazer um novo sarcófago, né? Uma urna funerária, tudo de arte resplandecente, isso já século XVII. E aí, em 95, agora muito recente, 1995, foi feita uma escavação arqueológica, porque havia ficado, né, onde originalmente tinha sido sepultado o corpo dela, 400 anos submerso no Rio Mondego, né? Então, isso é muito interessante. Ainda na geografia de Santa Isabel, a gente nota a história recorrente de que quando ela morreu, o corpo sendo carregado, né, de Estremoz para Coimbra, no sol, né, aquela coisa que era muito comum, apodrecia, né? Aliás, isso é uma coisa recorrente na história dos monarcas, não só da Europa. O Clifford Geertz, ele conta num livro célebre dele, aquele grande antropólogo, não é? Num capítulo, né, Centros, Reis e Carisma, ele conta justamente essa mesma passagem do sultão do Marrocos, quer dizer, o apodrecimento do corpo do rei, do corpo da rainha, é uma coisa, daí o embalsamamento, né? Porque você tem que evitar, claro, não evitava, mas enfim, a putrefação, não é, desses corpos, para que se conserve a grandeza, a grandiosidade do que eles representaram em vida, né? Então, mas se conta a história geográfica dela, de que as pessoas temiam porque começou a escorrer líquido do caixão, do esquife, eles caminhando, levando. Só que achavam que ia sair um líquido fedorento, podre, né? E então a lenda sobre Santa Isabel de Aragão e de Portugal, que é inclusive colocado como anexo nesse livrinho aqui, muito boa, né? Feita por clérigo, né? Essa lenda já contava que, na verdade, saiu um odor maravilhoso, perfumado, que é uma coisa, pessoal, que existe. A gente fica achando que é tudo história da carochinha, né? Mas agora, na Inhaxica, em Minas Gerais, quando abriu o túmulo, né, saiu um odor bom, né? Um odor cheiroso, não saiu fedores, gases, esse tipo de coisa fedorentos. Então, isso é uma coisa que, para quem crer, para o fiel, para o crente, para o católico, para o protestante, isso é um sinal, não é? Celeste, etc. Para quem não crê, é apenas um fenômeno da natureza ainda não explicado, digamos assim. Então, a história legendária dela, que é Lenda da Rainha Santa, né? Escrita pelo contemporâneo de Dona Isabel, a trasladação da sepultura do corpo para Coimbra. Então conta, não é? Aqui a gente lê o original, né? Então conta exatamente isso, que as pessoas esperavam que o líquido fosse o líquido da putrefação e, no entanto, ficou um cheiro maravilhoso, etc. e tal. Bom, é a geografia da santa portuguesa aragonesa. E, bom, é isso. Não sei se tem mais coisa para falar e posso responder já ao caro Gabriel. Não sei se alguém colocou mais questão aqui. Ele pergunta sobre a influência da história de Santa Isabel de Portugal e de Santa Isabel da Hungria e das outras Isabéis aí todas, que são várias. No livro Alegria e Tristeza, eu fiz questão de colocar uma nanobiografia de todas essas Isabéis, né? Ele pergunta, então,
se há uma prova contundente, digamos assim, da influência da história, a geográfica que seja, e não historiográfica, dessas mulheres na personalidade isabelina. Dona Isabel é essa que vocês estão vendo lá atrás. E sim, porque Dona Isabel falou nos seus escritos de criança, adolescente, do exemplo, né, dessas mulheres santas na vida dela. E quando ela vai a Portugal, ela, obviamente, em Coimbra, vai beijar a mão da avó santa, porque vocês sabem que na festa de Santa Isabel da Hungria, ela morreu no dia 4 de julho, dia 4 de julho é o dia da festa dela. Ela, então, há uma abertura, não é? E a família real, não é a família real, descendente dela, direta, né? Até hoje, a família real portuguesa, que inclui a família imperial brasileira, nesse sentido também, pode ir lá beijar a mão mumificada da rainha Santa Isabel. Então, Dona Isabel do Brasil, lá foi ela, né? Claro, né? Beijar a mão da avó santa. Então, ela tinha veneração, não é, muito grande por essas antepassadas canonizadas, né? Muito grande. E fez questão, como eu falei, de fazer esse gesto de piedade católica, que é rezar no túmulo da Rainha Santa e beijar-lhe a mão. Há uma outra coisa curiosíssima, que isso ninguém, de fato, eu acho que tinha atentado antes de a gente publicar a IT, Fátima Argon e eu, que a festa de Santa Isabel de Portugal é 4 de julho. E Dona Isabel do Brasil recebeu a Rosa de Ouro do Papa no dia 28 de setembro, que é o dia da lei do ventre livre, que ela tinha assinado como regente. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que o Papa, em Roma, deu permissão para a missa da Rosa de Ouro ser a missa de Santa Isabel de Portugal. Então, na hora que Dona Isabel do Brasil recebeu a Rosa de Ouro do Papa, a missa celebrada foi a missa da Rainha Santa Isabel. Isso é uma coisa que, de fato, eu não tinha lido, pelo menos antes, né, da gente publicar Alegrias e Tristezas. Então, é muito interessante tudo isso. Esse culto a Santa Isabel de Portugal e a Santa Isabel da Hungria existia nas Santas Casas de Misericórdia Brasil afora e nas igrejas franciscanas. Você tem a imagem de São Luís de França, de Santa Isabel da Hungria e de Portugal, que, como eu já disse aqui, reitero, podem ser a mesma santa. Às vezes a pessoa está escrita assim, Santa Isabel, né? Não se sabe se é a tia-avó, a sobrinha-neta, podem ser a mesma santa. E é um culto que Dona Isabel do Brasil, o culto de Santa Isabel da Hungria e de Santa Isabel de Portugal, Dona Isabel incentivava muito. Ela, inclusive, ergueu, a gente pode falar isso na próxima live aí, a igreja de Santa Isabel da Hungria, né, lá em Baipendi, Minas Gerais. Quer dizer, isso aí. E ela foi banida, exilada, e ela e o marido ficaram preocupadíssimos com a conclusão da igreja em Minas, porque não puderam cuidar, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Reitero o meu agradecimento ao Bruno por né, vir aqui, disponibilizar o seu tempo para falar conosco. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Tudo de bom, pessoal. E que Santa Isabel de Portugal, de Aragão, olhe pelo Brasil também. Amém.